Davi não sabe, Davi não está ciente, mas nesse meio tempo, os amalequitas, um outro povo que habitava a região na época, os amalequitas, vieram em um bando de soldados e deram sobre a cidade aonde estava a família de Davi, aonde estava a família dos soldados de Davi, aonde estavam os pertences do exército de Davi. Deram contra a cidade, conquistaram a cidade, saquearam a cidade e levaram como reféns todas as mulheres e crianças que haviam na cidade. Levaram como refém a família de Davi e a família dos seus soldados. Preste atenção nisso. Enquanto Davi estava cuidando de algo que não era dele, o inimigo usou-se do povo amalequita e tomou aquilo que era dele. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios, capítulo de número 27, e versículo de número 8, Provérbios 27, versículo 8, a Bíblia diz assim: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Quando eu era menino, eu gostava de andar no meio das roças de café, no meio do sítio, e era bastante comum você encontrar ninhos com ovos e ninhos de passarinho também com filhote. E alguns pássaros que chamavam a atenção da garotada, quando eles estavam já formando a plumagem, já empenando, né, com bastante penas, os meninos iam e catavam o passarinho dentro do ninho. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. O que a Bíblia está ensinando aqui? A Bíblia está ensinando aqui que nós precisamos cuidar do que é nosso. Nós precisamos cuidar do que é nosso. Você precisa cuidar daquilo que é seu. Você precisa cuidar, por exemplo, da sua família. Você precisa cuidar, por exemplo, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. O ministério da igreja cuida da igreja. O pastor da igreja cuida da igreja. O presbítero auxiliar do pastor ajuda a cuidar da igreja. Nós precisamos cuidar do que é nosso. Davi estava preocupado em servir alguém que queria o seu mal, o mal do seu povo, e se esqueceu de cuidar do seu próprio povo, do seu próprio povo. A Bíblia diz, no livro de Cantares, capítulo 1, versículo de número 6, Cantares, capítulo 1, versículo 6, Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. Preste atenção, me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Ou seja, eu estou cuidando de uma coisa que não é meu, e o que é meu eu não cuido. Queridos irmãos, nós queremos receber bênçãos e vitórias da parte do Senhor nosso Deus. Só que por vezes, irmãos, nós precisamos ouvir uma palavra como esta, uma palavra de despertamento.
Como é que eu cuido do que é meu? Com as minhas próprias forças? Com a minha própria inteligência, sabedoria? Não! Eu cuido do que é meu, apresentando o que é meu ao Deus Todo-Poderoso, todos os dias, através da oração. Aleluia! Aleluia! Davi não cuidou do que Deus lhe deu, sua família, os seus soldados, os familiares dos seus soldados. Davi era o líder, os seus soldados seguiam a sua liderança, acompanharam ele até os filisteus, estavam trabalhando para o inimigo. E a sua casa desprotegida. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos na situação de Davi, estamos cuidando de tantas coisas, e a nossa casa desprotegida. Ainda hoje, em uma conversa com os obreiros, no grupo dos obreiros da igreja, eu dizia que é chegado o momento, preste atenção nisso, é chegado o momento em que, em primeiro lugar, nós devemos cuidar de nós mesmos. Em segundo lugar, tão importante quanto o primeiro, nós devemos cuidar da nossa família. E em terceiro lugar, tão importante quanto o primeiro e o segundo, nós devemos cuidar da igreja em que nós congregamos. E como nós fazemos isso? Buscando a presença daquele que tem todo o poder no céu e na terra, apresentando